Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço para que os irmãos abram, por gentileza, em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12. Glórias a Deus. Glória a Deus. Todo mundo achou? Tá tranquilo? Amém. Tá, eu vou começar lendo então. 2 Coríntios, capítulo 12, diz: as visões e as revelações de Paulo. Perdão, as visões e a revelação do Senhor. 12. Se é necessário que me glorie ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Aqui Paulo estava escrevendo, essa é uma introdução curta, tá? Paulo estava escrevendo para a igreja de Coríntios, é a segunda carta que ele escreveu para a igreja de Coríntios, em um momento onde a igreja de Coríntios estava com falsos profetas. Então eles estavam tentando desviar os cristãos da doutrina de Deus, tá? Vou continuar agora lendo, que diz assim, ó, que o texto base aqui da minha pregação é o espinho na carne, tá? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que diz aqui? A gente vai falar um pouco sobre o espinho na carne, tá? Paulo fez uma afirmação difícil de entender nas palavras dele, que foi: quando sou fraco é que sou forte, tá? E baseado nessa afirmação, atrás dessas palavras que são enigmáticas para mim, a gente encontra algumas lições importantes que o Paulo quis passar para a nossa vida, né? Vamos entender aqui como que a gente aplica esses ensinamentos que o Paulo quis passar para a gente. Que Paulo sofreu de algum espinho na carne. Às vezes a gente gasta muito tempo tentando identificar o espinho na carne que Paulo teve, ou o nosso espinho na carne, ou o que a gente tem, quais são os problemas, mas o mais importante não é o espinho na carne, a gente ficar especulando sobre isso. O mais importante é a gente saber qual foi a maneira que Paulo encarou isso. Então a gente tem aqui um exemplo em 2 Coríntios 7, de 7 até 9, né? Que a gente acabou de ler. Primeiro, Paulo reconheceu Satanás como um problema. Ele disse que o espinho era um mensageiro de Satanás, porque Satanás mandaria uma mensagem a Paulo. Por que Satanás faria isso a Paulo? Mandaria essa mensagem a Paulo? A gente sabe muito bem que o Satanás quer a nossa ruína, tá? Ele quer a nossa ruína, ele quer nos devorar como um leão. Isso diz em 1 Pedro capítulo 5, 8. Na vida de Paulo, como na vida de bilhões de outras pessoas, o Satanás tenta usar esse espinho para derrubar a gente. Então, às vezes a gente está numa situação e o Satanás às vezes fala para a gente, né? A gente escuta a voz que a gente não deve escutar. A gente escuta assim: nossa, já era, acabou. Agora não tem mais chance, né? O que você vai fazer a respeito disso? A gente fica às vezes tentando, né, solucionar com a nossa própria força. Segundo aqui, Deus usou o espinho, tá? E recusou tirar ele da vida de Paulo. Que aqui a gente aprende uma coisa muito importante sobre os males da nossa vida. Que Deus não causa o sofrimento no mundo. Ele não nos tenta. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13 diz:
Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém o tenta. Glórias a Deus. Aleluia. Muitas vezes, ao invés da gente tirar os problemas da nossa vida, né? Muitas vezes, em vez de Deus tirar o problema da nossa vida, Ele usa o problema na nossa vida para nos fazer crescer, para nos dar força, para que a gente possa sempre suportar mais e mais. Glórias a Deus. Para que a gente possa sempre subir um degrau a mais. Glória a Jesus. Hoje a gente passa por uma dificuldade, como eu passei. Aqui eu tenho um testemunho meu interessante, que diz o seguinte: a gente nunca deve pensar e interpretar os nossos problemas como um sinal de desprezo de Deus, como se Deus estivesse esquecido da gente, tá? Ele pode usar esse espinho na nossa carne, tá? Para castigar os ímpios, mas Ele também permite as tribulações na vida dos seus filhos. Diz assim, em Hebreus 12:5: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se não nos são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos aos pais do Espírito, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz o fruto da justiça e a paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amém? Então, eu tiro isso para mim. Eu passei por um momento muito difícil, é um testemunho que eu tenho. Nós estávamos participando de 7 semanas de um curso, né, de libertação que a gente estava fazendo. Não só libertação, mas era só libertação? Era um curso de libertação. Foram 7 semanas que a gente foi, etc. Passamos por isso. E acho que na penúltima semana, né, irmão? Acho que foi na penúltima ou quarta semana, mais ou menos. Eu estava muito ruim. Eu passei muito mal mesmo. De um dia assim, eu comecei o dia bem. Minha vida estava bem, não tinha problema nenhum. Acordei bem, fui trabalhar e quando foi passando o dia no meu trabalho, parece que, eu vou dizer com todas as palavras, a gente não dando crédito, mas parece que Satanás estava ali querendo me destruir, né? A gente ainda comentou sobre isso. E minha garganta começou a doer, eu tive uma febre que eu nunca tive antes, eu comecei a tremer, eu falei, meu Deus. E era um dia que eu precisava ouvir a palavra, né, irmão? Aquele dia foi uma palavra forte, eu precisava ouvir aquilo. E aquele negócio, sabe, me machucando, eu falei, por um momento eu pensei, não, eu não vou, né, acho que eu vou voltar pra casa. Eu não posso ir lá. E eu falei, não, eu vou, quer saber, eu vou sim, porque isso daqui o inimigo não vai. Eu pensei comigo, o inimigo não vai me afastar do Senhor. Não tem vez, eu fui no banheiro da empresa e fiz uma oração, Senhor, isso não me pertence, eu decreto a partir de agora a minha cura, a minha restauração. Em nome de Jesus, eu não vou permitir que isso aconteça comigo. E fui. Passei muito mal, encontrei a Bianca lá, minha amada, ela foi, comprei remédio, eu tomei 2 remédios de uma vez para ver se eu melhorava e nada. Aí começou a palavra e tudo mais, a gente escutou a palavra e uma mulher veio atrás de mim, uma profeta do Senhor, e falou assim para mim. Primeiro ela falou com o Daniel, né? Eu não sabia o que era, aí o Daniel falou para ela assim, eu só escutei o Daniel falando, não, pode falar com ele, eu sou o pastor dele, pode falar, não tem problema não. Aí ela veio e falou assim para mim, amigo, irmão, amado, eu vim aqui entregar uma palavra do Senhor. Aí eu falei, pode falar. Ela falou assim, hoje o Senhor está liberando em cima de você o livramento da morte. O Senhor está derramando uma gota de sangue na tua vida. Glória a Deus. Para que você possa dar o seu testemunho para a vida dos seus irmãos, que hoje o Senhor é contigo. Ele disse para que você não desista, para que você siga em frente. Esse é um testemunho, irmãos, que eu digo é o mesmo serve para cada um de vocês, tá? Para que não desista, siga em frente.
e continue, porque o Senhor é contigo. Ele quer que você saiba que o Senhor é contigo. Lembra dessas palavras. E naquele dia, o pastor daquela igreja, ele liberou uma palavra que ele disse assim, se você tem o seu chamado, foi o dia do chamado, né? Se você tem o seu chamado e você está fora do seu chamado por algum motivo, Deus está dizendo que hoje Ele restaura o seu chamado. E eu criei naquilo e fui até lá na frente e conversei, né? E ajoelhei, chorei muito. Foi uma bênção aquele dia para mim, tá? Então eu vejo essa parte de Paulo como isso. Como que Deus usou o sofrimento de Paulo? Quando Deus recusou tirar o espinho da vida de Paulo, Ele ofereceu uma explicação. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E foi o que eu tirei para mim naquele dia, o poder se aperfeiçoando na fraqueza. A graça, irmãos, ela contradiz ao merecer. Então, por mais que você não mereça, porque Paulo também não merecia, né? Quem foi Paulo? Perseguidor da igreja, matava diversos cristãos, ele não merecia, mas ele foi salvo pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus. Ele foi salvo e teve a graça do Senhor. Paulo, no passado, ele se julgou autossuficiente, ele achava que ele poderia realmente correr atrás dos cristãos, porque ele tinha um conhecimento maior da palavra do que todo mundo, porque ele era um fariseu, ele era um cidadão romano, conhecedor da palavra, estudado, então ele acreditava que ele poderia julgar as pessoas por aquilo, mas não, ele não poderia. O Senhor mostrou para ele que ele não pôde. Nas tribulações, Paulo aprendeu a depender da graça de Deus. Por tudo que ele passou, ele aprendeu, ele foi obrigado a depender da graça de Deus. Como todos nós dependemos da graça de Deus. Quando a gente sente que a nossa vida está toda sob controle, a gente tende a esquecer de Deus, né? Porque está tudo indo bem, aquele momento de tribulação já passou, agora a gente está só orando por orar, a gente está só ajoelhando por ajoelhar, às vezes nem ajoelha, às vezes só deitado na cama antes de dormir, você está lá falando com o Senhor, daqui a pouco você vai ver, você não falou nenhum amém. Acontece, é normal, não é? O pastor já me disse isso, há dias para tudo, né, irmão? Há tempo para tudo, então há tempos de fé e há tempos de falta de fé, é normal, isso acontece com todos. Então, nesses momentos a gente não lembra, né? Mas quando a gente passa por alguma tribulação, aí a gente lembra do Senhor, não é? Aí a gente lembra do Senhor. E eu já ouvi falando uma vez isso, o senhor pode me corrigir, pastor, se eu estiver errado, que eu vi uma vez um crente falando isso, né? Falando assim, o Senhor dá corda para quando você estiver lá, ele puxar. Pastor Edinho. Não é? Ele dá corda e aí quando você achar que tá tudo bem, ele te puxa. Ele fala, opa, não tá bem não. Então, para você lembrar de Deus, né? Então a gente tem sempre que lembrar que a gente não pode resolver o nosso problema pelas nossas mãos, que a gente tem que depender da graça de Deus. Aleluia! Tá? Só a graça de Deus pode nos bastar. Então nunca você pode pegar e falar assim, ai meu Deus, como que eu vou resolver esse problema? E às vezes a gente vai lá e tenta botar nossa mão de homem e acaba piorando. Então, sempre antes de colocar a nossa mão de homem, a gente ajoelhar ao Senhor e falar, Senhor, qual a sua vontade para mim nesse momento? O que o Senhor acha que eu devo fazer com esse problema, Senhor? Não é verdade? Antes de eu continuar... Não, eu vou continuar e daqui a pouco a gente vai continuar. Ó, o que acontece? A gente tem que depender do Senhor. Por quê? A nossa inteligência não basta, os nossos recursos financeiros não bastam, as nossas amizades não bastam. Nem sempre os nossos amigos falam aquilo que a gente precisa, ou às vezes até falam, mas nunca é o suficiente, né? Uma amizade é bom, mas não é o suficiente, não é tão bom quanto o Senhor. A graça de Deus nos basta, e o poder dele se manifesta através da nossa fraqueza, assim como se manifestou como Paulo. E isso exatamente foi o que Paulo entendeu. Paulo entendeu, 2 Coríntios 12:9, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Glória a Deus, irmãos. Vamos fechar os olhos por um momento, eu quero fazer uma oração nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te peço, Senhor, para que nesse momento o Senhor
de boa vontade nos dê a sua graça, para que possamos sempre nos gloriar nas nossas fraquezas, Senhor. E o poder de Cristo possa repousar sobre nós, dia após dia, Senhor, para que só sua graça nos baste. Irmãos, em nome de Jesus, amém. As palavras de Paulo são impressionantes, porque ela reflete a maturidade espiritual que Paulo chegou. Como que, sabe, olha só, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, ele sentia prazer no sofrimento. Como se sente prazer no sofrimento? Será que nós podemos sentir a mesma coisa? É comum que a gente sente pena da gente, é comum a gente sentir pena da gente. É amargura, sabe? Ou profunda depressão em momentos como esse. É comum a gente sentir esse tipo de sentimentos. Mas e o prazer? O prazer que eu falo aqui não é um prazer louco da prática de autoflagelação, da gente se ferir. Não é esse tipo de prazer, não é isso que a gente tem que sentir. É o prazer de saber que você está confiando plenamente no Senhor, plenamente em Cristo. Saber assim, eu sei que eu estou passando por essa fraqueza, esse é o meu espinho na minha carne, mas Deus está comigo, Jesus está comigo, Cristo repousa em mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Paulo aproveitou essas oportunidades para quê? Para tirar o máximo do Senhor e se aproximar mais ainda do Senhor. Então ele não pegou aquela oportunidade para dizer que Deus não está mais aqui, Deus não existe, Deus não está comigo. Ele pegou aquela oportunidade e transformou em força motriz para aumentar o seu nível de fé e dizer, não, poder de Cristo repousa em mim, Deus está comigo e eu vou continuar, porque é uma corrida, né? Então, ele sabe do galardão eterno. E o Tiago falou a mesma coisa. Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Glória a Deus. Amém? Paulo explica o seu prazer em dois sentidos. O primeiro é por amor a Cristo. Tá? Por amor a Cristo. Quando Paulo admitiu a sua incapacidade, ele deixou com que Cristo reinasse em sua vida. Ele deixou cada vez menos com que o homem que Paulo era deixasse de existir para que Cristo pudesse viver no lugar dele. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glória a Deus. Jesus aceitou a fraqueza da sua forma humana para viver e se entregar por nós no meio dos homens. Ele sabia que a qualquer momento ele poderia falar: pai, me tira daqui. Não é? Pai, me tira daqui. Ele teria o poder para virar para aqueles homens e falar: para em nome de Jesus, né? Para em nome de Deus. E eles iam parar, porque ele era Jesus. Mas não, ele aceitou aquilo. Ele aceitou. Aceitou a sua fraqueza. E é somente quando a gente aceita as nossas fraquezas, as nossas inadequações, as nossas iniquidades, os nossos males, e se entrega totalmente para Cristo, é que a gente consegue ser forte. Porque quando sou fraco, então, é que sou forte. Paulo confiou completamente em Cristo, se esvaziando de você mesmo e do orgulho e da ideia de ser autossuficiente, que nós não somos autossuficientes. Ele ganhou uma força bem maior, deixando Cristo viver nele, do que quando ele era apenas Paulo. Quando ele era Paulo, ele era forte, ele tinha um poder da lei. Mas quando ele teve Cristo na vida dele, ele teve o poder do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, como a gente pode usar o sofrimento que a gente tem?
como você usaria o seu sofrimento hoje. Eu não sei. Eu tenho uns sofrimentos. Todos nós temos. Né? Então, como a gente pode usar? Aqui eu tenho aqui, considerando as palavras de Paulo, em 2 Coríntios 12:10, como você reage aos mesmos desafios na sua vida. Aqui, vê que Paulo pediu aqui, ó, por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que afastasse de mim. Paulo pediu da mesma forma como Jesus pediu no jardim do Getsemane. Foi 3 vezes, não foi? E por terceiro ele falou, seja feita a sua vontade, meu Pai, não foi isso? As 3 vezes ele falou isso, né? Então, pediu isso, sabendo que ele teria o livramento, né? Livrar-se do espinho. Deus cobriu o sofrimento dele com a graça. E assim Deus transforma todos os sofrimentos em graça, em glória. Tá? A graça é suficiente e ela pode agir no meio das fraquezas. Traz consigo alegria e poder. Aqui eu tenho um trecho legal que fala assim, quando ele fala repouse, aqui ó, sobre mim repouse o poder de Cristo. Repouse vem do grego episkenose, aprenderam com o pastor. Vem do grego episkenose, que quer dizer fazer tabernáculo. Glória a Deus. Assim como a glória quer dizer Shekinah. Aleluia. Então, quando a gente se sente incapaz de lidar com as nossas fraquezas, nossos vícios, nossa forma de falar, nossa forma de agir, recorremos ao Senhor. Senhor, nesse momento eu estou irritadíssimo, eu estou com a minha cabeça cheia, eu estou a ponto de pecar. Me ajuda. Me ajuda, Senhor, faz com que eu não peque. Às vezes eu discuto com a Bianca, a gente conversa, eu falo para ela, Bianca, não me faz pecar. Mas a Bíblia diz irai, mas não Então, Bianca, não me faz pecar, você vai fazer eu pecar. Ela sabe, é verdade, eu falo isso. Mas no final das contas eu sempre tenho, eu tenho uma força maior. Eu tenho Jesus na minha vida, que foi uma força maior. Porque, irmãos, quando a gente deixa Jesus reinar na nossa vida, a partir do momento que você aceitou Jesus na sua vida, você pregou uma placa gigante na sua testa, escrito, pertencente a Jesus Cristo. Glória a Deus. Certo? Que aqui dentro, o coração que bate não é mais seu, é dele. Então a gente tem que mudar também, a gente tem que ser diferente. Essas fraquezas sempre têm que servir de convite para que Jesus reine em nossa vida. Sempre. As injúrias. Se você foi maltratado, ou se você foi injustiçado por outras pessoas, o inimigo vai tentar utilizar isso para que você responda de forma igual. Para que você devolva injúria com injúria, maldade com maldade, palavrão com palavrão, né? Mas eu lembro do Carlinhos, quando bateram no carro dele lá, não foi? O Carlinhos tinha de tudo lá para estourar. E ele, não, tá tudo bem, eu lembro, eu nem tava lá pro Carlinhos, só ouvi falar. Não, tá tudo bem. Amém. Vai em paz. Olha só que atitude bonita, né? Eu não conseguiria ainda, eu não sei, porque eu e a Bianca passamos por uma situação, eu parei na porta do estacionamento, na porta do estacionamento tinha vaga, eu poderia parar ali, o cara saiu, lá de baixo assim acenando, parecia um louco, não para aí não. Aí eu cheguei e falei assim, senhor, mas aqui não é guia rebaixada, e eu tenho espaço para parar, qual o problema? Né? Eu vou 5 minutos, eu não tenho por que pagar também o estacionamento do senhor, eu vou 5 minutos aqui do outro lado da rua e já tiro meu carro daqui. Aí ele falou assim pra mim, não, aqui ó, meus clientes ficam numa dificuldade, na hora de sair eles batem, eu já tive que pagar para-choque. A Bianca, ela já tava soltando fumaça pela orelha, ela falou assim, não, vamos arrumar encrenca com esse cara agora. Eu vou pagar o estacionamento do senhor. Aí veio segurança. Veio segurança da rua.
Então, foi uma encrenca que a gente arrumou aquele dia à toa. Porque eu saí de lá depois, e aí eu parei, eu botei a mão na minha cabeça e falei assim, nossa, né, meu, que bobeira, né, amor? Pra quê, né? A gente ficou pensando, e depois eu dei a volta e acabei pagando o estacionamento. Eu falei, ainda peguei e falei, Senhor, me perdoa. Na minha mente eu falei, Senhor, me perdoa. Me dá sabedoria para da próxima vez que acontecer uma coisa dessa, eu saber como lidar. Para que eu não tente ser o homem que eu era antes e lidar com situações e arrumar uma confusão por nada. Porque o cara eu fui entrar no estacionamento do cara depois, o segurança do cara veio, já puxou a arma pra mim e falou, e aí, você vai entrar aqui? Sai daqui, ninguém quer seu dinheiro. Sabe? Aí eu falei, não, deixa quieto, já saí de lá, fui embora, pedi perdão, Senhor, me perdoa, eu não vou mais fazer isso, deixa pra lá, desculpa, e a gente, né, tem que usar isso como ensinamento. Eu levo o Carlinhos pra minha vida. Eu levo o Carlinhos pra minha vida. Porque se tivesse falado tá bom, né, naquela hora, estaria tudo certo, tá? Eu também bati o meu. Também desci assim. É? Não, bati, tava errado, pronto, eu sei que eu tava errado. Eu falei assim, parar, meu Deus, e aí mesmo eu disse, eu estou errado e vou pagar, tá bom? Eu sei que eu tô errado e vou pagar. Aí eu fico com puxinho. Eu errei. Glória a Deus. Né? É lógico, glória a Deus. Se eu não tivesse, eu tava. Glória a Deus. Eu bati. Pode corrigir, pastor? Pode corrigir. Você tava falando comigo. Eu sei, eu tô errado. Meu marido vai pagar. Meu marido vai pagar. Glória a Deus. Que bom, glória a Deus. Então, irmãos, vamos vamos sempre, amém? Vamos sempre usar então as nossas injúrias que a gente recebe como transformação para que Cristo novamente reine em nosso coração, tá? Necessidades. As necessidades a gente enfrenta, grandes necessidades financeiras, a gente não sabe como resolver elas, a gente às vezes tem dificuldades para resolver essas dificuldades financeiras. Eu já passei por várias dificuldades e eu, pelo menos eu sei pela palavra que não há nada melhor do que a fome para nos aproximar de Deus. Não é? O pastor hoje citou um trecho que diz sobre a fome, não é? Que fala, é preciso ter fome, não é isso da palavra? Na verdade é um louvor. É um louvor que diz o quê? Que ela fala assim, o pão eu já tenho. O pão eu já tenho, me falta, dai-me a fome. Exatamente. O pão nós temos e falta a fome, realmente. Né? Então, a gente tem nada melhor do que a fome, né? Para tirar a gente e aproximar a gente de Deus. Jesus deu esse desafio dizendo o seguinte aqui, ó, em Mateus 6:33 e 34, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Tá? Pessoas que nunca conheceram a pobreza, talvez tenham dificuldade em se converter ao Senhor. Mas o Senhor também não diz que ter dinheiro é um pecado. Não é verdade? Porque Deus quer isso mesmo, que nós sejamos cheios de bênçãos. Tá? É isso que Deus deseja para os seus filhos. Perseguições. Quando a gente sofre perseguição por causa de Cristo, é um momento de a gente desistir. Dá um pouco de água, por favor. É um momento da gente desistir ou é um momento da gente ficar mais firme na busca do Senhor? Quando a gente... Muitas pessoas que são egoístas, elas justificam o seu afastamento do Senhor nesses momentos de que ela é perseguida por acreditar em Deus, etc. Porque eu já passei por isso também. Sou novo, mas eu já passei por isso. Já falaram pra mim assim... Já falaram a mesma coisa de Paulo, quando Paulo começou a pregar. Nossa, mas esse cara aí, não sei não, né? Será que esse cara aí é do Senhor mesmo, né? E eu já escutei isso dentro de casa já. Na minha casa, dos meus pais ainda. Mas as coisas mudam. Mudam bastante. Os discípulos verdadeiros, eles imitam os exemplos dos cristãos em Hebreus, que diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados,
sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Glória a Deus. Falando das perseguições, nós devemos sempre lembrar que a gente faz parte que isso, né, a perseguição, ela sempre faz parte da vida do cristão. Ela sempre vai existir. Em todos os aspectos, a gente vai ser perseguido em algum momento da nossa vida, né? Talvez antigamente mais, né, pastor? Mas hoje em dia ainda assim, eu sei porque, olha só, esse eu acho que eu não contei pra você. No meu trabalho, eu comecei a trabalhar e no corpo do e-mail, na assinatura do e-mail, todo mundo coloca alguma coisa escrita ali, né? E aí eu já vi a pessoa falando assim, não imprima, né? Não imprima, preserve a natureza, não imprima. E outras pessoas colocaram ali, anticorrupção, né? Outros colocam, vai Corinthians! Então tem de tudo no e-mail. E no primeiro dia de trabalho eu coloquei 1 João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu seu filho unigênito, né? E eu coloquei isso daí no meu e-mail. O meu e-mail ficou assim uma semana. Na segunda semana já chegaram em mim e falaram assim, ô Daniel, aquele negócio que tem no seu e-mail lá, tira, por favor. Não é nada demais, não é verdade? Mas já falaram isso pra mim, tira, por favor. Não é legal. Pô, não é legal? Vai Corinthians é legal, mas falar do Senhor numa palavra tão bonita que é João 3,16, que todo mundo conhece, né? E quer realmente expor o como Deus nos ama e o quanto Jesus é importante para nós, o que Ele fez, o tamanho do sacrifício que Ele fez, o quão grande é. E aí toma uma dessa, né? Sem problema. Amém. Tirei. No meu e-mail não tem mais nada. Mas já foi uma perseguição que eu sofri, na verdade. Indireta, mas é uma perseguição. Então, a gente tem sempre que saber que a gente mesmo sendo perseguido, a gente não desistir, sempre continuar. E toda oportunidade que eu tenho de falar de Deus para essa pessoa que me perseguiu, eu falo. Então, essa semana ele chegou para mim e falou assim, e aí, o jogo da Copa e tal tá começando? Aí eu lembrei lá do pastor lá, da Shekinah. Aí eu falei assim para ele, tem um time que não perde nenhum, meu irmão. Aí ele falou assim, ah é? Que time que é? Eu falei, o time de Jesus. Aí ele, eu falei, então, lê a Bíblia pra você ver, você vai ver que o time de Jesus nunca perde. Entendeu? Então eu tenho oportunidade, eu falo, tá? Então, isso sempre faz parte da vida do cristão. Paulo usou a palavra bem abrangente que frisa esse fato, que é, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, Jesus, serão perseguidos, que é em 2 Timóteo 3,12. Nenhum servo do Senhor ela tem imunidade à perseguição. Outro trecho que vale lembrar para que dê mais força para que nós possamos impulsionar o nosso desejo de seguir a Cristo é Atos dos Apóstolos 5,41. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Nesse momento os apóstolos tinham saído de lá alegres, mas eles tinham acabado de apanhar, de tomar uma surra, porque eles estavam falando de Jesus. Então foi o que aconteceu praticamente comigo. Fui lá, coloquei, tomei a surra, opa, tá bom. E ainda fui lá e, o time de Jesus pra você, ó. Então eu sempre tô ali. E sempre sorrindo, a gente não pode perder o que Jesus deu pra nós. A nossa alegria, os nossos frutos do Espírito. Não é verdade? Que nós temos sempre que cultivar e não perder eles. Angústias. Essa palavra vem de uma raiz que descreve lugares estreitos ou apertados, né? Muitas pessoas elas sentem claustrofobia, por exemplo, em lugares apertados e fechados. Então, espiritualmente, algumas pessoas reagem da mesma maneira. Quando a gente está numa situação que não dá e tal, como que a gente reage?
A gente abandona os princípios de Deus, esquece tudo aquilo que a gente aprendeu e age da forma como eu e a Bianca agiu no estacionamento. Não é? Então, ou você age como o Carlinhos agiu. O Carlinhos seguiu a palavra do Senhor. Glória a Deus pela vida do Carlinhos e pela atitude que o Carlinhos tomou. Ele verdadeiramente tem Cristo no seu coração. Portanto, eu e a Bianca, naquele momento, não tivemos Cristo no coração. Né? Vou pagar. A Bianca... A Bianca assumiu. Você não vai pagar, não, eu vou pagar. Né? Então, e o diabo tava ali dando risada, né, irmão? O diabo tava ali do lado de um e de outro, tá, tirando pra cima, né? Falando, é isso que eu quero, vamos lá. Pô, então a gente tem que ser igual o Carlinhos, né? A única saída que a gente tem nesses momentos é saber que a gente é incapaz e que a gente tem que reconhecer que nós dependemos da graça do Senhor. Tá? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Apresentar sempre as petições para o Senhor. Em 2 Coríntios 5,15 diz: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Qual que é a conclusão que eu tenho aqui, irmãos? Que quando a gente sofre nessa vida, como eu sofri, como nós sofremos, e não vai ser a primeira e nem a última vez, para que a gente sempre busque ao Senhor, para que ficamos cada vez mais fortes. Da mesma forma que Deus recusou tirar o espinho de Paulo, Ele pode deixar qualquer um de nós sofrer também. Ter um espinho na carne. Seja uma enfermidade, seja um parente, um filho, um desviado, um parente que não quer vir para a igreja, uma conta que todo mês a gente paga a terceira para não cortar. Não é? Um trabalho no aumento que não vem, um reconhecimento do trabalho, né? Uma família difícil de lidar, dons que não se desenvolvem, palavras que são difíceis de sair da nossa boca. O perdão às vezes é difícil da gente tirar, mas que a gente apresente as nossas súplicas, as nossas orações, os nossos pedidos para o Senhor, que Ele vai entender, e Ele vai nos perdoar, e Ele com certeza vai nos liberar a sua graça, mesmo que não mereçamos. Glória a Deus. Quando nos entregamos a Cristo, encontramos a graça e a força verdadeira do Senhor. Amém, irmãos? Quero pedir para que vocês fechem os olhos, eu vou fazer mais uma oração por vocês. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor. Senhor, nesse texto, Paulo aproveitou a sua fraqueza para transformar isso em força, para que o Senhor repousasse a sua graça sobre ele. Eu te peço, Senhor, que nesse momento o Senhor possa estar com a sua graça em cada coração aqui. Até daqueles que não puderam vir, Senhor, dos que estão em casa, dos que ainda não conhecem a tua palavra, não conhecem a tua voz, que não podem ainda te escutar, que eles possam ouvir ao Senhor e estar na tua presença um dia conosco, louvando a ti, para que possamos no dia do juízo final, Senhor, cantarmos em um coro: Santo, Santo, Santo é teu nome. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por essa palavra que o Senhor colocou, pelo prazer que o Senhor vai nos ensinar a ter, pois os nossos espinhos na carne têm benefícios, Senhor. Os benefícios dos nossos espinhos, Senhor, são a graça ser suficiente, o poder ser aperfeiçoado, a fraqueza ser substituída pelo Espírito de Cristo. Glória a Deus. O orgulho, Senhor, substituído por humildade. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor alcance o coração de cada um aqui hoje. E que se qualquer um que esteja aqui hoje sentir a vontade
de vir até aqui na frente, para que pedir para que o Senhor o receba novamente e te dê a sua graça, que sinta-se impelido nesse momento a vir aqui, que vamos orar novamente por essa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Glorioso és tu. Santo, santo é teu nome. Glória a Deus. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus.